Olá, ouvintes do Entendo Nada, beleza? É o seguinte, estou passando aqui rapidinho para dar 2 recados antes de começar o episódio, tá? O primeiro é que a gravação da minha voz no episódio não ficou muito boa. Era para ter saído esse episódio na semana passada, eu atrasei ele uma semana exatamente para tentar melhorar, editando, para não precisar regravar o programa, editando a minha voz para ela ficar audível. Consegui, ela não ficou boa, mas ficou audível. Tá? Então peço desculpas desde já. Mas o programa tá bom, ficou bom, não tá tão ruim assim de se ouvir. Então, o conteúdo tá perfeito. O segundo recado é: essa capa foi feita por um chargista, que é o Genildo, cara, muito gente boa. Eu vi essa charge e achei perfeito pro episódio. Porque a gente fala exatamente, trata sobre tudo aquilo que foi desenhado naquela charge. Eu falei, gente, eu preciso dessa charge para colocar na capa desse episódio. É perfeita. Entrei em contato com o Genildo, ele permitiu o uso, deixou o uso e tudo mais. Cara, gente boa. Então deixo um abraço já pro Genildo aqui, nosso salve, né? Pro Genildo. E peço para vocês entrarem no site dele, que é o genildo.com. Tem charge de tudo que é jeito lá que vocês quiserem ver. É muito bom, ele faz um trabalho muito legal. E recomendo para vocês, entrem no site dele, genildo.com. Beleza, gente? Agora vai começar o episódio. Valeu, fui! Não podemos resolver uma crise se não a tratarmos como uma crise. Greta Thunberg. E começou mais um Entendo Nada. É o número 27. E o tema de hoje é Entre Fogo e Óleo. Olha só, hein? Tema este apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele, o Capitão Planeta da Hageb Shoff, Flávio Santos. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, Luiz Rossi, a todos que nos ouvem, porque podcast é mídia streaming, e você ouve quando, onde e como bem entender. É mídia independente. Gostei do epíteto, Luiz. Para quem não conhece a Hageb Shoff, só vou dar uma informação aqui. A Hageb Shoff, hoje, eu pelo menos avalio assim, é a M. Boimirim da Zona Leste. Eu tô para ver um lugar com trânsito tão caótico, tão triste, tão medonho como a Hageb Shoff. Mas vamos falar de coisas mais graves que isso, coisas mais urgentes que isso, como a frase inicial deu a entender. Então, por favor, Luigi, siga com a apresentação desse episódio. Vamos lá. Só para avisar, a Hageb Shoff é uma avenida que fica na cidade de São Paulo, tá? Para as pessoas que... Exatamente. Liga São Mateus até o bairro Jardim Guatemi, serve de passagem para a cidade de Tiradentes e Guaianazes. Isso aí, lá na famosa Zona Leste de São Paulo. Mas vamos lá. Vamos ao tema. O vazamento de petróleo no litoral nordestino é um dos maiores desastres ambientais ocorridos nos últimos tempos no Brasil, ao lado das recentes queimadas na Amazônia. Enquanto animais marinhos e a vida litorânea são castigadas pela contaminação, autoridades e órgãos oficiais batem cabeça, divergem e não conseguem descobrir as causas e culpados, além de serem lentos para dar soluções e combater o problema. Para tratar de um assunto vital para a humanidade, vamos entrevistar Vanessa Costa, engenheira florestal formada pela UDESC e dona do canal de YouTube Versada. É isso aí. E para começar, eu já vou fazer a primeira pergunta. Vanessa, o que faz uma engenheira florestal? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. O engenheiro florestal, ele vai estudar literalmente a floresta. Eu vou comentar rapidamente algumas coisas que a gente vê no curso. Como vocês devem imaginar, a gente vai estudar a árvore como um todo e todo o ecossistema associado a ela. A gente vai entender a estrutura de uma árvore, vai entender a sua anatomia, classificação botânica, a estrutura da madeira. A gente vai estudar os animais, porque os animais são muito importantes para o ecossistema no geral e também são importantes para as árvores, já que muitos deles são polinizadores e dispersores de sementes. Outra coisa que a gente tem muito na engenharia florestal é o estudo do solo, porque o solo para a gente é muito importante, porque a árvore ela depende do solo para se desenvolver e absorver os nutrientes. E aí, vem outra coisa interessante. A gente estuda muita química dentro da engenharia florestal, por causa do solo. Porque acontecem várias reações químicas no solo que vai influenciar na absorção de nutrientes pela árvore. Lembrando que isso daqui é só um resuminho, bem resuminho, de um curso de 5 anos. Só trouxe uma curiosidade aqui do que a gente estuda dentro do curso. Bom, e a gente estuda principalmente dentro da engenharia florestal os melhores meios de você proteger a floresta e também a melhor forma de você utilizar os recursos dela da maneira mais sustentável possível. A gente
vai dividir a floresta em basicamente duas classificações: as florestas naturais e as florestas plantadas. As florestas naturais são aquelas que são para fins de preservação, de proteção ao meio ambiente, como que a gente vê em parques ecológicos e áreas de preservação permanente. Já as florestas plantadas são aquelas utilizadas para fins de produção. Eu prefiro chamar de floresta de produção mesmo. Bom, todo mundo usa papel higiênico, folha de papel, caixa de papelão, lápis. Tem um móvel de madeira, como um armário ou um guarda-roupa. Tem uma porta de madeira. E por aí vai. Tudo isso tem um engenheiro florestal por trás, porque a floresta de produção voltada para papel e celulose é uma floresta de produção diferente daquela que vai gerar madeira mesmo. E essas florestas, elas vão exigir cuidados diferentes, planejamentos diferentes, cálculos diferentes. Então, por trás de tudo isso, tem um engenheiro florestal cuidando para que essa floresta ela tenha o melhor rendimento possível dentro de um tempo X. Então, a engenharia florestal, ela está no seu dia a dia e talvez você nem saiba disso. Então, a engenharia florestal ela tem uma atuação muito ampla. Você pode atuar na parte de preservação, como em parques ecológicos, trabalhar como engenheiro florestal cuidando da gestão, cuidando da parte de botânica, cuidando da parte de proteção mesmo, como você pode trabalhar na área de produção aí para produzir os produtos que as pessoas vão utilizar no dia a dia delas. Resumindo, bem resumidinho, é isso mais ou menos que a engenharia florestal faz. Vocês viram que, vocês que estão ouvindo aí o podcast, perceberam que é uma profissão bem interessante. É o tipo de profissão que nós ouvimos falar e não sabemos exatamente o que se faz. Mas a Vanessa Costa, como uma pessoa didática, extremamente comunicativa, uma boa comunicadora, eu tenho certeza que deixou cada um que ouviu com água na boca, querendo saber mais da profissão e alguns mais jovens até querendo entrar nesse mundo, estudar mais a fundo e, quem sabe, ser um engenheiro florestal. Bem, eu vou trazer dois dados aqui, aliás, um dado inicial a respeito dessa profissão. O salário médio inicial do engenheiro florestal, o cara que está em começo de carreira, a mulher que está em começo de carreira, é R$ 3.500. E aí, quando você ouve a palavra florestal, imagina que a pessoa que milita nessa área, que trabalha nessa área, pode trabalhar só no meio do mato. Na floresta amazônica, que a gente vai falar bastante, no Pantanal, que a gente também vai falar bastante aqui, ou no litoral, ou em meio à natureza. Isso é verdade, mas não é uma exclusividade. O engenheiro florestal pode trabalhar no meio urbano também. E eu vou pegar o gancho do Luiz aí da Hageb Schoff. A Hageb Schoff ela é cercada por bairros muito densos, mas na lateral dela tem uma mata muito grande, que é a mata que começa na Aricanduva e vai até a cidade de Tiradentes e Guaianazes. É uma mata bem fechada, o resquício da Mata Atlântica e da Serra do Mar. E uma das ideias para o monotrilho da linha 15 do metrô, que teoricamente ligaria Vila Prudente à cidade de Tiradentes, era que ele viesse para Hageb Schoff, no trajeto dele, até a cidade de Tiradentes. Uma das alternativas, como a Hageb Schoff é muito denso em torno dela, é ele vir por essa mata, na lateral da Hageb Schoff, esse resquício da Serra do Mar e da Mata Atlântica. E aí que entra o engenheiro florestal. O engenheiro florestal iria ali naquela mata, veria o impacto que a obra causaria e acharia formas de preservar o bioma e a fauna daquela região. Então, o engenheiro florestal é muito útil em meios urbanos como São Paulo e outras grandes cidades do Brasil, Luiz. Boa. Sim, é sim. Você vê que falamos de engenheiro florestal em plena cidade de São Paulo, né? Mas é verdade, verdade. Ah, e quem mora no interior, por exemplo, eu tô aqui em Dayatuba também, você escuta falar bastante dessa profissão, porque tem, né, as plantações e tal, tem alguns resquícios de Mata Atlântica, infelizmente, só resquícios, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas então é necessário que tenha aqui também. Flávio, vai para a segunda questão? Bora! Segunda questão para Vanessa Costa. Vazamento de óleo no litoral brasileiro. Por que ele é tão grave, Vanessa? O nosso principal problema com o óleo que está chegando no litoral do Brasil é que a gente não sabe o que aconteceu, quando aconteceu e quanto foi derramado de verdade. É importante lembrar que a gente está lidando com petróleo, e petróleo é uma das principais causas de poluição dos ecossistemas marinhos. Nós vamos ter dano à fauna, como a gente já acompanhou aí,
morte de tartarugas, porque o óleo impregna nesses animais, ele tapa as vias respiratórias, matando esses animais por asfixia. O óleo também impregna, dificultando a locomoção, deixando esses animais mais pesados. É a mesma coisa que acontece com as aves também, né? O óleo nas aves, inclusive, ele mexe na camada de hipermeabilização delas, então elas não conseguem mais flutuar. Elas vão acabar ficando mais pesadas também, mais susceptíveis a afogamentos. A gente vai ter dano à flora. Como a gente já está acompanhando, os manguezais aí estão com óleo nas suas raízes. E isso é muito complicado, porque a gente tem caranguejos e outros animais e todo um ecossistema que gira em torno do mangue, que é um ecossistema incrível e muito peculiar. Nós vamos ter o dano humano do petróleo. As pessoas estão ficando doentes por causa do contato com o petróleo. A gente já viu que os voluntários, eu achei muito linda a situação dos voluntários que fizeram por conta própria a limpeza da praia. Mas é importante lembrar que a gente tem que fazer isso da maneira adequada. Não se pode ter contato direto com esse material, porque esse material ele é tóxico, ele faz mal à saúde. Então a gente está vendo aí pessoas ficando doentes. E a gente vai ter o impacto social e econômico. A gente vai ter os pescadores, os marisqueiros que não vão ter mais de onde tirar o seu sustento durante um tempo. O turismo no Nordeste já está sendo seriamente impactado, porque as pessoas estão receosas de ir para aquelas praias e estão cancelando seus pacotes de viagem. E isso vai comprometer toda uma estrutura que depende do turismo. E, infelizmente, a gente teve uma demora do governo em reconhecer que estava tendo problema. E também tivemos falhas de planejamento e de atuação que complicou ainda mais tudo isso. Porque, como em qualquer desastre, tempo é fundamental. O que a gente tem hoje em relação ao óleo do Nordeste é que a Marinha está investigando os navios e que essa mancha de petróleo já está chegando aí ao litoral do Sudeste. E a última notícia que eu tinha visto é que ela tinha chegado no Espírito Santo e que essas manchas já estavam a caminho do Rio de Janeiro. Bom, vocês ouviram a Vanessa falando. E quando ela gravou pra gente esse episódio, ainda não tinha saído o nome do navio. Supostamente pode ter sido esse navio que tenha derramado óleo na costa brasileira. Nem foi na costa, o cara estava bem longe da costa, mas veio pra cá. Que é o navio grego Bulbolina. Deve ser assim que se fala. Não, deve ser assim que se fala. Não tenho certeza. Deve ser assim que se fala. Bulbolina. Deixa eu quieto. Que seria de uma empresa chamada Delta Tankers. Que também é uma grande empresa que leva petróleo de lá pra cá, de lá pra cá, cá pra lá, enfim. Tanto que aparentemente o óleo era venezuelano mesmo. Eles foram pegar na Venezuela e estavam levando pra Singapura. Ou seja, olha o rolê que o navio ia dar ali, né? Mas isso pareceu ser esse navio. Mas já se diz que talvez não possa ser também. Que existe trânsito de navios fantasmas. Olha, cara, a gente gravou um episódio há pouco tempo aqui sobre pirata. E a gente ficou assustado que existem piratas. Agora eu tô ficando assustado que existe navio fantasma. Não, tipo, né? Voltamos no século... Bom, voltamos mesmo no século XIV, XV, né? Não vou falar muito disso, não. Mas voltamos sim. Esses navios fantasmas nada mais são do que navios, entre aspas, piratas também, pode se pôr assim, que desligam os seus radares para carregar óleo que não seria, vamos dizer assim, uma maneira de fugir da fiscalização. Vamos pôr dessa maneira. Então eles desligam todos os seus radares, então você não sabe onde eles estão. Não poderia existir isso. Pela lei não deveria existir. Mas pelo que a gente está vendo aí, parece que é algo corriqueiro. Pelo menos o que a gente andou lendo por aí é algo corriqueiro no mundo inteiro em águas internacionais. Afinal é água de ninguém, né? Então eles andam por ali e não tem muita lei não. Mas o que eu sei é que está demorando demais para se achar. E se realmente foi esse navio, não se falou mais nada também. A última vez que eu ouvi falar alguma coisa dele, ele estava na África do Sul. Pelo que eu vi também, passou por lá, ninguém parou ele e está indo embora para onde ele ia. Não sei. Realmente, essa é uma situação que está deixando todo mundo aqui sem saber o que falar, Flávio. Bom, vamos para a próxima pergunta. Há relatos de donos de restaurantes e pescadores que encontraram peixes, caranguejos e frutos do mar com óleo. Assim, além desse problema, né, tem vários tantos, mas eu pensei em duas questões aqui. Isso pode levar alguma espécie à extinção? E quanto tempo a natureza vai levar para se recuperar?
Eu acredito que extinção de espécies ainda não. Até pela maneira que esse óleo está vindo. Porque uma das poucas certezas que a gente tem é que esse derramamento aconteceu em alto mar, já em águas internacionais, a mais de 200 quilômetros da costa brasileira. E assim, o grande impacto desse derramamento, ele está mesmo mais em alto mar, onde é que aconteceu o derramamento principal. E esse impacto a gente nunca vai saber. Até porque já deve ter se disseminado a grande massa de petróleo que estava ali naquela região em alto mar que ocorreu o derramamento. Mas é importante a gente saber disso, que tem um impacto lá em alto mar que a gente não sabe. Porque o que a gente está vendo do impacto desse derramamento de petróleo? Aquilo que chegou até as praias brasileiras. Que a gente está vendo tartaruga marinha morrer, a gente está vendo aves morrerem, a gente está vendo peixes contaminados, frutos do mar contaminados. É isso que a gente está vendo, o que está chegando mais perto da costa. A gente está vendo que está chegando contaminação nos corais. Isso a gente está vendo. Sobre o dano disso, do óleo, tem umas coisas preocupantes. Por exemplo, a gente sabe lidar com tartaruga com óleo. É claro, quando ela já não chega quase em estado de óbito ou de óbito na praia. Mas remover o óleo das tartarugas para que elas possam voltar à natureza, isso você tem protocolos. A gente sabe limpar o petróleo de uma ave para que ela possa se reabilitar e voltar para a natureza. É importante lembrar que a tartaruga também tem que ser reabilitada. Esses animais não podem ser simplesmente limpos e voltar para a natureza. Eles precisam de uns cuidados ali, porque o óleo atrapalha esses animais. Como eu já comentei, o óleo deixa eles mais pesados, atrapalha a locomoção. Então é bem complicado. E a gente está tendo a contaminação dos peixes e dos frutos do mar, porque estão ali no oceano e realmente a contaminação vai atingir eles. Mas uma das coisas mais preocupantes em relação ao óleo que está chegando nas praias brasileiras é, por exemplo, que a gente não tem um protocolo de limpeza de mangue. E o petróleo está chegando no mangue. Então isso é muito complicado. Até eu postei essa notícia no Twitter e uma pessoa veio me perguntar: tá, então o mangue vai morrer? E eu falei: não. Isso quer dizer que os profissionais, os pesquisadores, vão ter que descobrir agora, no momento que o incidente está acontecendo, o que vai dar certo ou não para tirar o óleo do mangue. E talvez a gente consiga, e talvez a gente não consiga, porque não se teve um estudo prévio sobre isso. Então isso para mim é uma das partes mais complicadas. E o mangue não envolve só as plantas, envolve caranguejos, envolve um monte de animais, um ecossistema único que tem ali. Então isso é muito, muito complicado. Pelo que eu andei lendo e pesquisando, pode levar mais de 20 anos para a natureza se recuperar desse petróleo, mesmo com a ajuda humana. É muito tempo. E faz sentido, olha o tamanho do impacto desse óleo. Atingiu as praias brasileiras, o Nordeste inteiro. É um impacto imenso tudo isso. E, infelizmente, a gente não sabe quando que vai parar de chegar óleo, como a gente comentou. De vez em quando você limpa uma praia, dá uns dias tem óleo de novo, porque a gente não sabe quanto que está derramando, quanto que foi derramado e quanto que vai chegar ainda. E até onde vai chegar? Tá para chegar no Rio de Janeiro. Será que vai passar do Rio de Janeiro? Será que vai chegar até o sul? Eu acredito que não, mas quem sabe? Então é muito complicado todo esse petróleo aí que está chegando nas praias brasileiras. Eu fico muito triste porque, sem dúvida, é um dos piores desastres ambientais da história do Brasil. Eu acho que a Vanessa falou muito bem aí sobre o tema. Então, pensando aqui jornalisticamente na coisa, eu quero dar cara para algumas vítimas dessa tragédia. Porque uma coisa a gente ouvir que o óleo está vazando de lugar X ou Y ou Z, dá para colocar todas as letras do alfabeto aqui como opções, porque o governo não sabe de onde está vindo, né? Mas, assim, são vítimas com cara. Vítimas com cores, vítimas com nomes. São vidas que estão sendo perdidas aí. Só a título de informação para você que está nos ouvindo, apenas no Ceará, 23 tartarugas marinhas morreram em decorrência do óleo. Aí você fala, bom, 23 tartarugas marinhas morreram, é um número grande? Sim, é grande.
Porque você já deve ter visto em algum documentário de TV a cabo, alguma reportagem de televisão, que a tartaruga marinha ela enterra seus ovos na areia. Então ela enterra ali 5, 6, 10, 15 ovos na areia. Quando você mata uma tartaruga marinha, se ela for fêmea, você está matando outras 5, 10, 15 tartaruguinhas que poderiam nascer. Então é uma tragédia de extensão no presente, que atinge o presente, mas de extensão até para o futuro, uma coisa que chega lá longe. Porque uma tartaruga, por exemplo, é um animal que vive bastante. O animal mais velho catalogado no mundo é uma tartaruga, que tem mais de 100 anos, por exemplo. Então é uma tragédia de extensão muito grande, uma tragédia que tem cara. Algumas carinhas bonitas, simpáticas, fofinhas, como algumas pessoas gostam de dizer, mas são vidas que estão sendo perdidas. E às vezes, o que a gente sente é que enquanto vidas estão sendo perdidas, pessoas sendo afetadas profissionalmente porque não podem pescar, por exemplo, pessoas que vivem do artesanato nas praias, os camelôs que vivem nas praias, que tiveram a frequência derrubada, o número de turistas lá diminuiu drasticamente, não estão conseguindo vender seus apetrechos, suas mercadorias, estão sendo prejudicados, fica a ser um debate político. Um ministro vem e fala que foi o Greenpeace, outro vem e fala que foi a Venezuela que jogou, e no final das contas ninguém elucida a questão para achar os culpados, coisa que a gente vai falar mais à frente, e ninguém apresenta soluções rápidas, óbvias e imediatas para a questão. É verdade. Ela fala muito bem de vários desses assuntos que você falou. E eu fico pensando, né, que... E aí, o que vai ser feito a partir de agora? Porque não é só o agora. Porque você falou que pessoas que trabalham aqui nesse estado do turismo, pescadores, os próprios restaurantes. Eu peguei um relato, eu sigo um rapaz que gosta de cozinhar lá no Nordeste, ele tem um restaurante lá em Aracaju, e lá ele serviu um caranguejo, e ele não viu, porque ele não abre o caranguejo, né? Ele falava, mas não abre o caranguejo, e na hora que serviu, que a pessoa abriu o caranguejo, tinha um óleo dentro. Ou seja, já começou a chegar nos restaurantes, né, desse jeito já. E ele perdeu o cliente, né? Não teve o que fazer, não pode cobrar, enfim. Então, é toda uma situação que não é só agora. Falar, aconteceu esse caranguejo e tal, mas daqui a 3 dias já vai estar tudo... Não vai, cara. A gente falou do mangue. O mangue vai demorar muito tempo para ser limpo, se é que um dia vai conseguir ser limpo. Ela falou bem isso, a Vanessa. Não dá para saber. Porque não existe um protocolo de limpeza, como ela bem explicou. Então, é uma coisa grave para os próximos 20 anos, provavelmente. Se não mais. E não há ninguém do nosso governo falando alguma coisa, preparando algum projeto, alguma coisa para se preparar para os próximos 20 anos. Isso pode ser uma tragédia muito maior do que a gente está imaginando agora. Infelizmente, né? E ninguém fala, não existe um projeto, uma ideia, alguma coisa para solucionar, para pensar, para se pensar pelo menos daqui a 20 anos, né? Esperar muito desse povo que tá aí. Bom, falando em destruição e tudo mais, o Flávio vai fazer uma próxima pergunta também que olha... Destruição é complicado. Bem, tivemos este ano, 2019, um aumento muito grande das queimadas na floresta amazônica. E, além disso, sabemos que a Mata Atlântica foi praticamente toda destruída. Bom, Vanessa Costa, e os outros biomas, como estão? O Brasil, ele está com problemas em todos os biomas. A Mata Atlântica é o nosso bioma mais degradado, porque ela pega praticamente todo o litoral brasileiro, onde estão as grandes cidades, também onde estão os grandes aglomerados humanos, porque a maioria da população brasileira, ela mora aonde é a Mata Atlântica. Eu, por exemplo, moro na Grande Florianópolis e moro numa área extremamente urbanizada que um dia já foi Mata Atlântica. E esse bioma, ele está todo fragmentado. É muito triste a gente pensar na Mata Atlântica, que era um bioma tão grande que hoje é é quase irrisória a proporção que nós temos hoje em comparação ao original. A gente vai ter o Cerrado, que vem sofrendo fortemente com o avanço da fronteira agrícola e também com as queimadas. E muitas pessoas não compreendem por que as queimadas atingem tanto o Cerrado, sendo que ele é um bioma que é adaptado ao fogo. E aqui tem um detalhe. Ele é adaptado até uma certa quantidade de fogo. Não é todo esse fogo aí que ele é adaptado. Ele não é preparado para todos esses incêndios que vêm ocorrendo.
os incêndios naturais no Cerrado, eles vão acontecer no final do período seco e no início do período chuvoso. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o que causa os incêndios naturais são os raios. Então, se é um período seco, a gente não tem raio, porque o raio vem com as chuvas. Então, é muito interessante a gente entender que a própria natureza, até quando vem os incêndios, ela se prepara para isso. Então, o cerrado, ele não é preparado para o nível de fogo que ele vem enfrentando. Mudando agora para o Pantanal, inclusive, esteve nas manchetes de notícias. Eu não sei se vocês acompanharam. Pantanal está queimando. Está tendo várias queimadas no Pantanal. E, gente, assim como a Amazônia, Pantanal não é preparado para o fogo. Se a gente comentou que o Cerrado, que é um bioma que tem o fogo, já não está tão preparado para o nível de queimada, você imagina o Pantanal. Então, é bem importante, dê uma olhadinha nas notícias que falam sobre o Pantanal, porque está bem triste a situação por lá. Vamos falar de um bioma que não se comenta tanto, que são os pampas, que também está sofrendo com um problema chamado arenização. Eu sei que muitas pessoas dizem que é desertificação, mas o termo correto é arenização. Por causa também da fronteira agrícola. É um solo muito sensível que não consegue lidar com todas as modificações que a agricultura está trazendo e está causando arenização naquela região. É sério, peguem as notícias que têm a ver com a arenização no Rio Grande do Sul que vocês vão ver. A Caatinga é um bioma que eu acho que também não recebe a devida atenção da mídia. Ele é o bioma que também vem sofrendo fortemente com o desmatamento. E acho sim que a mídia deveria dar mais atenção para esse bioma, que é um bioma muito, muito peculiar e muito interessante. E a Amazônia é aquilo que a gente já vem acompanhando desde junho. A Amazônia, ela sofre com muito desmatamento e muitas queimadas. Esse ano, ali em junho, a gente teve um pico absurdo de desmatamento, seguido por julho. E a gente teve as queimadas. As queimadas, geralmente, são consequências do próprio desmatamento. Porque o que acontece? As pessoas vão lá, desmatam a floresta com corretões, com motosserras, tiram as madeiras que têm melhor valor econômico e eles vão esperar o resto da floresta que eles não utilizaram, porque assim, passaram o correntão, derrubaram tudo, pegaram o que queria, mas eles derrubaram tudo. Então, tem outras árvores no chão, tem outras plantas herbáceas, tem um monte de coisa ali que eles não vão usar. Então, eles vão esperar esse material secar um pouco, vão colocar fogo para limpar aquela área e aí fazer o uso, seja para plantio, mas geralmente é pasto mesmo que eles usam essa área de floresta desmatada. É importante lembrar que as queimadas, elas não são necessariamente ilegais. Você pode ir no órgão público e pedir uma autorização para queimada, mas as queimadas que ocorrem sem autorização, essas são ilegais sim, porque se tem todo um trâmite para você poder fazer uma queimada dentro da sua propriedade. E assim, a gente não recomenda as queimadas pelo impacto ambiental. E as queimadas, com o tempo, elas vão desgastando o solo. Então, infelizmente, a situação nos biomas brasileiros não está fácil. E o Brasil, ele precisa, sim, melhorar suas políticas e usar suas políticas de proteção ao meio ambiente. Bem, eu comecei a pergunta falando neste ano. Eu quero aproximar e espremer um pouco mais esse espaço de tempo. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo, ou ouvinauta, né? Como algumas pessoas dizem na podosfera, do podcast Entendo Nada, que neste momento o Pantanal existe. Hoje é dia 17 de novembro. O Pantanal começou a ter uma grande queimada. No final de outubro, essa queimada perdeu força ao longo dos dias, não está como antes, claro, mas ainda existem alguns focos de incêndio hoje, 17 de novembro, nessa queimada. E nesse período de tempo, uma área do tamanho da cidade do Rio de Janeiro foi queimada. Uma área do tamanho da segunda maior cidade do Brasil em extensão foi queimada. E adivinha só, não saiu uma linha sobre isso na grande mídia. A gente ficou se debatendo sobre uma série de assuntos,
O Luiz falou na outra questão aí, ele falou muito bem que não existe um projeto, uma linha de ação do governo. E eu até complemento isso, não existe nenhuma linha, nenhum projeto em nada para esse governo. E não é uma crítica à esquerda e à direita, não, é uma constatação. Não existe um plano de ação para nada. E a gente ficou aqui debatendo sobre vários assuntos, Porteiro, Marielle, e é polêmica, é BRICS, todos os assuntos muito grandes que merecem atenção, e ninguém falou do Pantanal, que é um outro bioma, uma outra parte importante do nosso país, tanto econômica quanto ambientalmente. Ninguém debateu sobre isso. O Pantanal ele começou a queimar no começo do ano, assim como a Amazônia, assim como a floresta amazônica. E em outubro teve um ápice. Logo assim que acabou a temporada de queimada. Temporada de queimada não, né? Aquele ápice de queimada na Amazônia começou no Pantanal. Porque deslocaram os recursos para lá, para o norte, e deixaram o centro-oeste desabrigado, sem pai nem mãe. Então, neste exato momento, eu te trago esse dado estarrecedor, para fechar aqui minha participação nessa pergunta. Uma área do tamanho da cidade do Rio de Janeiro foi queimada no Pantanal. E isso é muito grave e não foi debatido, nem foi alvo de protestos. Pois é. Eu acho que você falou da questão da Marielle, tem que ser falado, tem que ser debatido sempre. No episódio anterior a gente conversou com a Irina, a gente fez essa questão sobre a Marielle. É assim, ali mataram uma opinião, mataram uma parte da democracia, que é o que muita gente não entende. Só que nessa região que você está falando do Pantanal, a floresta amazônica, como bem explicou a Vanessa, líderes ambientais estão sendo mortos todos os dias também. Tá? Então não é só a queima da floresta, existe uma grande queima de pessoas também que defendem a floresta, que defendem a mata, que defendem o Pantanal. E não é falado. Não é falado. Se você procurar, fizer uma pesquisa, você vai achar o número de líderes ambientais mortos esse ano é um número absurdo. É absurdo. Então a gente acaba esquecendo um pouco. E da Mata Atlântica, especificamente, eu queria falar, porque a gente mora no bioma da Mata Atlântica. Né? Eu, você, a própria Vanessa, né, que ela está em Florianópolis, ela falou. Eu estou em Indaiatuba, interior de São Paulo, você na capital, São Paulo. Estamos na Mata Atlântica. Mas eu, você, a Vanessa, a gente não viu a Mata Atlântica. A gente sabe que existe, porque tem a Serra do Mar, tem um resquício aqui. Sabe aquela brincadeira que virou meme, né? Ah, eu cheguei aqui quando tudo era mato. Tudo era mato. Boa. A gente não viu tudo mato. Talvez nossos avós tenham visto tudo mato. Esse tudo mato era a Mata Atlântica, tá? Então, assim, pra gente a Mata Atlântica já não existe. Não existe mais pra gente. A gente não tem mais essa ligação. Mas quando nossos avós chegaram, tinha. E quando a gente fala, por exemplo, da cidade de São Paulo, vou falar da São Paulo, que é onde a gente está. Que há 30, 40 anos era uma cidade mais fria, era uma cidade que tinha muita garoa, não era tão quente. Muito porque ainda existia alguma coisa na Mata Atlântica e a floresta amazônica era maior do que é hoje. Então, afeta sim. São Paulo hoje é uma cidade quente pra caramba. Né? Podemos atestar isso, ela é quente pra caramba. Eu moro numa cidade quente, que é Indaiatuba, é bem quente aqui no interior de São Paulo. Mas tem dias do ano que eu vou pra São Paulo, eu não aguento o calor de São Paulo. E eu consigo viver aqui em Indaiatuba. Então, está mudando, isso demora tempo pra aparecer. Então, quando a gente chegou em São Paulo, você nascendo, né? Em São Paulo, a coisa já estava na mudança, então a gente não percebe. Mas sim, então quando nossos avós chegaram aqui, era tudo mato e isso era a Mata Atlântica, e foi sendo destruído. E também vamos pensar nas pessoas que estão lutando aí pelo meio ambiente, e não está sendo muito falado não, como não está sendo falado do Pantanal, como não está sendo falado da Caatinga, dos Pampas. Eu não sabia dessa história dos Pampas que a Vanessa falou, eu vou correr atrás, eu vou ler, porque a gente está destruindo tudo e não percebemos essa destruição. Bom, vamos para a próxima questão, que eu acho que é uma questão muito importante, que é possível manter um crescimento econômico sustentável que mantenha as florestas em pé? Sim, é possível ter um desenvolvimento econômico sustentável e cuidar da floresta. Existe um sistema chamado sistemas agroflorestais, mas antes de entrar nele, eu quero explicar uma coisa. A maioria dos sistemas de produção agrícola, eles utilizam a monocultura, que é plantar uma cultura só. E esse sistema, ele desgasta demais o solo, que é um dos motivos do desmatamento. Porque aí, você planta por vários anos a mesma cultura,
e ela só exige alguns nutrientes do solo, algumas coisas, porque cada planta é uma planta, cada planta vai exigir coisas diferentes do solo. E vai chegar um momento que vai ficar mais difícil você conseguir que essa cultura utilize aquele solo. Então você vai começar a gastar mais com adubos, com correção do pH. Só que se você continua insistindo nisso, pode chegar um momento que a sua terra fique improdutiva. Inclusive, pode ser que esse solo nunca mais volte ao estado original dele. E aí, como você desgastou aquele solo, você vai querer uma nova área. Então, você desmata para ter uma nova área de produção agrícola. É claro, esse é um dos motivos. Tem pessoas que simplesmente desmatam só para ter mais uma área de produção mesmo. Então, e como vocês já viram, a gente comentou lá no início desse podcast sobre a engenharia florestal, a gente estuda muito solo. Solo é muito importante tanto para o pessoal da agronomia quanto para o pessoal da engenharia florestal, porque as plantas dependem do solo. Então, a gente vai entrar agora no sistema agroflorestal, que é um sistema de produção agrícola junto com florestas. E quando eu falo com florestas, eu não falo só floresta para proteger, porque a gente também pode ter dessa maneira, mas eu falo também junto com florestas de produção, porque você pode sim ter uma floresta de produção junto com uma produção agrícola e ser sustentável. Então, por exemplo, você pode colocar várias culturas anuais que vão te dar lucro durante o ano e você pode até aproveitar a sombra da árvore, enquanto não é o momento de corte dela, para colocar culturas que precisam mais de sombra. Então, quando você coloca plantas de espécies diferentes, você está cuidando daquele solo, porque você está gerando matéria orgânica de plantas diferentes, você está fazendo que cada planta utilize o que ela precisa do solo e não todas as plantas utilizando as mesmas coisas que elas precisam do solo. Então você está cuidando. Quando você cria um sistema agroflorestal, você lembra um pouco o que seria uma floresta. Então esse sistema, ele é muito, muito sustentável. E uma dica que eu dou para quem usa produto florestal e não sabia, descobriu agora nesse podcast que consome mais madeira do que achou que consumia, é para você ter certeza que o seu produto é legal e não um produto ilegal. Eu vou falar para vocês verem se os produtos que vocês compraram de origem florestal têm certificação. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui bem grande. Não é porque um produto não tem certificação que ele é ilegal. Você ter um selo de qualidade, você ter uma certificação, é um negócio caro, é um negócio que as empresas pagam para ter. Então, nem todas as empresas querem pagar para ter um selo. Elas podem ser certinhas, até preservar mais do que precisam, ter uma preocupação ambiental enorme e não ser certificadas. Mas os selos, eles ajudam a você ter certeza que aquela produção florestal, ela é correta. E eu vou relembrar aqui os produtos florestais que vocês utilizam mais no dia a dia de vocês. E sim, vai ter na capa, na caixa, em algum lugar vai ter. Ó, papel higiênico, lápis, folha de papel, papelão, móvel de madeira, porta de madeira, tudo isso se tiver certificação vai aparecer. Papel higiênico, resma de papel tem na própria embalagem. O caderno tem na capa, ou na frente ou no verso. Os móveis de madeira geralmente têm um carimbo em algum lugar. Os principais selos florestais são o FSC, o Serflor e o PEFC. São os 3 principais selos florestais. Lembrando, de novo, não é porque uma empresa não tem que ela é ilegal, ela pode sim, isso daqui não é obrigatório. Mas, se as empresas elas têm esse selo, te dá um pouco mais de segurança. Tá? Então, essa é a dica que eu dou para você que descobriu agora que consome produto florestal e quer saber se o seu produto ele tem uma origem certinha. Se você não está utilizando um produto florestal que é de origem legal. E esses selos são caros, tá, gente? Inclusive, você é pago para ser auditado, para vir uma empresa externa e ver se você está realmente cumprindo todos os requisitos que você tem que cumprir. Mas isso é que eu tenho de dica. Então, sim, é possível você ter uma floresta em pé e sustentável. E
Para você ter certeza que você está consumindo um produto florestal que tem uma origem certinha, eu indico você olhar os selos florestais. Na esteira dessa boa questão aí que foi formulada, e muito bem respondida pela Vanessa, teve um acontecimento que passou em branco no plano governamental federal aqui no Brasil. No dia 5 de novembro, fatalmente estava imiscuído aí e debruçado sobre uma série de questões, como eu já disse aqui anteriormente, e passou em branco. Uma portaria, um decreto que passou em branco. Dia 5 de novembro deste ano, alguns dias atrás, o governo revogou o decreto 6.961, que estabelecia uma série de restrições ao plantio de cana-de-açúcar na floresta amazônica e Pantanal. O que o governo fez com a revogação desse decreto? Esse decreto ele tinha uma série de diretrizes para a cana na floresta amazônica e no Pantanal. Praticamente proibia, porque era uma série de regras desse projeto que foi criado em 2009. E o governo na surdina, está lá, você entra no decreto, você joga aí no Google, está lá a assinatura do Jair Bolsonaro, nosso presidente, simplesmente revogou esse decreto. Não teve nenhuma causa, pelo menos na aparência, mas no fundo a gente sabe o que aconteceu. Certamente foi alguma coisa para agradar a bancada do agronegócio, o pessoal da pecuária, o pessoal que vive do plantio de cana. O interior de São Paulo hoje, do Nordeste, está saturado de cana, o solo está saturado. Você anda pelo interior de São Paulo, onde tinha indústria, você tem cana. Principalmente quando você vai na região de Presidente Prudente, que, coincidência ou não, fica na direção do Mato Grosso, onde fica o Pantanal. Mato Grosso do Sul. O Nordeste também. A gente está vendo um desmonte muito grande de engenhos de cana-de-açúcar. No Nordeste, alguns estão desativados. Então, o agronegócio precisa de abrir novas fronteiras. E estão aí jogando seus olhos na Amazônia e no Pantanal. E o governo faz bastante a vida do agronegócio. É sustentável você ter um crescimento econômico e manter florestas em pé? É. Mas é sustentável desde que se seja um país honesto, um país correto e que não tenha bancadas inteiras e governos inteiros entregues a certos setores de interesse do Brasil. No caso, do agronegócio. É engraçado, porque isso joga contra a própria economia brasileira, porque a probabilidade dessa cana que vai invadir a Amazônia, o Pantanal, ser rejeitada pela Europa, por outros países, é bem grande, porque vai atingindo algumas leis da qual eles seguem, né? A Europa segue, a União Europeia, né? Tanto se falou desse acordo Mercosul-União Europeia, eu duvido muito que vai ser ratificado, duvido muito, porque a tendência é que cada vez mais o Brasil perca nesse ponto aí. Em tudo, eu tô falando da cana-de-açúcar aqui, que é uma parte, mas do gado, da carne, da soja, bom, que é o que sustenta o Brasil hoje, quer queira quer não, né? É a única coisa que cresce no Brasil. Mas infelizmente a gente vai acabar perdendo isso nos próximos anos de novo, porque não há um planejamento para os próximos 20 anos, inclusive para isso. Falta isso no governo e, bom, é difícil imaginar que eles consigam pensar nisso. Só queria fazer um adendo rápido ainda a respeito da outra pergunta. Para quem está nos ouvindo, ter uma noção do que virou esse agronegócio aqui no Brasil e de quanto novas fronteiras e quantos problemas e quantas temáticas vão surgir na medida que a coisa vai crescendo, vai piorando e vão abrindo ramificações. Hoje o Brasil está vivendo uma epidemia, segundo alguns sites, alguns portais e a própria Polícia Civil de vários estados, uma epidemia de roubo de agrotóxicos. Rapaz. Muitas quadrilhas que faziam parte do roubo de caixas eletrônicos, de assalto ao interior, estão migrando para o roubo de agrotóxicos. Segundo informações da polícia, informações muito preliminares, porque é um ramo novo e a polícia ainda está aprendendo a investigar, polícia que trabalha muito sem recursos aqui no Brasil, especialmente no interior, muitos assaltantes que eram do PCC, do Comando Vermelho, que roubavam caixas eletrônicos e assaltavam e faziam mega assaltos, o chamado novo cangaço, estão migrando para essa modalidade. Então eles atacam as grandes fazendas, roubam os agrotóxicos e vendem para pequenos e médios produtores. Você veja a indústria que é grandiosa aí da agropecuária, do agronegócio aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo que existe a pujança, existe a Embrapa, existe coisa de renome, e existem coisas de excelência no mundo agrícola brasileiro, existem novas frentes problemáticas aí sendo abertas e não estão sendo combatidas. Sabe? Então, eu fiquei espantado quando estava
lendo aqui algumas coisas e vi que o PCC, como no vermelho, estão migrando para essa área aí. E é uma área muito interessante, né? Já que eles estão brigando ali pela fronteira do Paraguai, da Bolívia, uma coisa acaba fazendo proximidade com a outra e juntando esses. Então vejam só, abram os olhos para o tamanho da coisa que está crescendo pelo interior afora aí do Brasil. Agora eu vou falar com a Vanessa sobre racionamento de água. Vanessa, Sorocaba e outras cidades do interior de São Paulo, como Campinas, anunciaram racionamento de água nos próximos dias e semanas. Quero saber de você. A água será um artigo de luxo no futuro, no Brasil e no mundo? Sim, a água já é artigo de luxo em vários locais. Já tem vários locais que têm uma dificuldade absurda em ter água. Tem muitos lugares que estão enfrentando secas nunca antes vistas na história. E aqui a gente vai ter a atuação de alguns fenômenos, como o El Niño, o aquecimento global e o próprio desmatamento. Vamos começar pelo desmatamento. Para quem não sabe, a floresta ela é responsável pela chuva em vários lugares. Eu explico. A floresta ela vai evapotranspirar. E nessa evapotranspiração, ela vai liberar vapor de água para a atmosfera. E isso vai formar rios voadores que são responsáveis pelas chuvas em vários lugares do país, inclusive fora do Brasil também. Então, quando a gente desmata essa floresta, a gente está diminuindo a evapotranspiração da floresta. E a gente, consequentemente, está comprometendo o regime de chuva em vários locais. É claro que isso não é sozinho. O aquecimento global e o El Niño têm piorado muito essa situação. Com o aquecimento das águas do oceano, isso tem influenciado na atuação das massas de ar. Então, esses fenômenos eles estão levando a umidade para lugares diferentes e trazendo seca para lugares que antes não tinha. Então, por exemplo, a gente já sabe que a Amazônia ela está ficando mais seca, porque a umidade está sendo levada para outro lugar. E não só a Amazônia, tem vários locais que estão passando por estiagens severas. E, como a gente sabe, causa estiagem em alguns lugares e chuvas e excesso em outros. Então, a gente está acompanhando no noticiário vários locais que estão passando por inundações, por muitas chuvas. E esse desequilíbrio é causado por esses fenômenos. Então, sim, tem lugares que a seca só vai piorar e tem lugares que a chuva só vai piorar. E esse desequilíbrio no clima cada vez vai ficar mais constante. E falando aqui sobre os rios, o Brasil não anda cuidando bem dos seus rios também. Por exemplo, tivemos o rompimento da barragem de Mariana, causou um dano imensurável ao Rio Doce. Nós tivemos o rompimento da barragem de Brumadinho, que foi uma tragédia terrível, que matou o rio Paraopebas e chegou inclusive ao Rio São Francisco. Mas não são só esses não, a gente tem vários rios poluídos com rejeitos de fábricas, não só de mineração, de outros tipos de indústrias, poluição com esgoto doméstico. Então, assim, o Brasil também não anda cuidando muito bem dos seus rios. E sim, isso cada vez mais vai piorar o acesso das pessoas à água. A água cada vez vai ficar mais complicada. Então, eu acho que a gente precisa entender a importância dos nossos rios e entender sim que aquecimento global é um fenômeno real e que ele já está mostrando que ele existe. E a gente tem que entender que o desmatamento ele vai influenciar no regime de chuvas. Teve até recentemente um grande produtor rural que falou que o coração estava apertado, porque a estiagem estava há muito tempo e não estava chovendo. E aí eu comentei, gente, desmatamento. Porque o desmatamento não vai te trazer o impacto amanhã. Não é amanhã que você vai sentir o impacto ou o aquecimento global. As coisas elas vêm aos poucos e isso está se construindo ao longo dos anos. E sim, o fato de você ter uma estiagem que você nunca viu mostra que alguma coisa não está certa nesse planeta. Então, é muito importante a gente desenvolver essa consciência ambiental e tentar conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou aprofundar um pouquinho essa questão das cidades. Eu falei que em Sorocaba e Campinas e outras cidades do interior, mas em Minas também já é um grande racionamento. Eu vou dar um número aqui: 21 cidades de Minas, nesse momento, já estão com racionamento de água.
Minas é o estado que tem o maior número de municípios do Brasil. Aí você pode falar, Flávio, Luiz, 21 municípios não é nada. É sim, é muita coisa. Porque em Minas Gerais, a seca tem sido tão grande que eles estão chamando esse mês de novembro em Minas de novembro vermelho. Porque a estiagem vem de outros meses, em novembro não houve a chuva que era esperada, e os municípios estão entrando como efeito dominó, em racionamento. Desde os municípios mais aqui embaixo no sul até os do norte, em várias localidades. Então, esse dado corrobora o fato de que me parece que a água está. A gente não está sabendo lidar. A água é renovável pelo ciclo de chuvas, pelo ciclo da natureza, mas nós estamos cuidando mal da água. E estamos cuidando mal da água quando a gente corta as florestas, porque atrapalha o ciclo de chuvas, de renovação da água, e também quando a gente consome mal, não trata esgoto, não faz a limpeza adequada. Temos um grande desafio nas próximas décadas aí. As próximas décadas, o desafio é o ouro, como foi outro tempo. Não é o diamante, não são as riquezas minerais, não são as riquezas extrativistas. O nosso grande desafio natural, além das florestas, além das queimadas, de tudo que a gente falou aqui, é achar uma maneira de preservar o ciclo da água. Para a gente não ficar sem água, sob pena de a gente morrer e a humanidade ser extinta, pelo menos ter os problemas de habitação em algumas regiões. Perfeito, perfeito. Você falou aí de Minas e tal. Aqui em Indaiatuba, como vem no noticiário local, em Indaiatuba ainda tem água e tal, mas as cidades ao redor aqui de Campinas, como você falou, Sorocaba, já faz algum tempo que eles vêm funcionando água. Há algum tempo que eles estão nessa de segurar a água, volta, fica um mês ali, volta. Realmente está uma situação, acho que em Engenheiro Coelho, se não me engano, uma cidade aqui próxima, está uma situação crítica de água, que eles não sabem como vai ser se não começar a chover logo. Já que andou chovendo esses dias aqui, então não sei como que tá. Mas eu vejo aqui na região de Campinas o negócio tá pegando fogo, literalmente. Tá feio o negócio, né? Tá pegando fogo. Não, tá feio mesmo, tá ficando bem complicado. Bom, chegamos ao fim da entrevista, né? Eu vou deixar a Vanessa fazer o jabá dela, porque afinal, né? valeu mesmo pela entrevista. E assim, a gente fez uma entrevista até que rápida aqui hoje, mas tem tanto assunto para ser falado e provavelmente teríamos tantos assuntos a ser falado que já deixo a Vanessa convidada para o próximo episódio, para aprofundar alguns dos temas aqui, já está convidada e muito boa entrevistada, viu? Vamos lá, vamos deixar ela falar sobre o canal do YouTube dela, aliás, muito bom canal. Vamos, manda bala. Bom, eu sou divulgadora científica da área ambiental no canal Versada no YouTube, que é o meu canal. E lá a gente vai falar principalmente sobre meio ambiente, desde curiosidades até assuntos que estão sendo debatidos no momento. Então eu gosto sim de mostrar o meio ambiente da maneira incrível que ele é, porque eu sou apaixonada, principalmente por plantas, então eu sempre trago curiosidades nesse sentido, porque eu acho a natureza incrível. E eu gosto de trazer também assuntos que são debatidos no momento. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo sobre a Amazônia, falando sobre o INPE, sobre como é que o INPE mede o desmatamento. Tenho um vídeo falando sobre as queimadas. Eu tenho um vídeo comentando sobre o óleo do Nordeste, porque eu acho muito importante trazer esses temas que estão sendo debatidos para o YouTube para a gente conversar sobre eles de uma maneira mais séria. E também tem um pouquinho de literatura no canal, porque eu sou apaixonada por livros e também para a gente poder dar um respiro aí em todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil. E eu também faço divulgação científica pelo meu Twitter, que é o Vani Costa 10. Eu te convido a conhecer meu canal no YouTube e a me seguir no Twitter e conhecer o meio ambiente, porque, gente, o meio ambiente ele é maravilhoso. Bom, vocês ouviram aí o canal do YouTube dela, o Versada. E eu comecei a acompanhar, né? Foi a partir daí que eu falei pro Flávio, eu falei, vamos ter que entrevistar, né? Entrevistar ela, tal, entrei no canal do YouTube. Aí eu encontrei ela no Twitter, né? E ela realmente faz umas postagens legais no Twitter. Ela fica postando coisas, né? Falando sobre o meio ambiente, explicando muita coisa no Twitter. Então eu recomendo que vocês sigam o canal dela no Twitter. Eu vou deixar todos os links aqui na postagem, tudo depois, para vocês acessarem mais fácil, né? Mais prático. O canal dela, do YouTube, assistam. São vídeos curtos, mas muito bem feitinhos, explica muita coisa. E vale a pena mesmo. Então, Luiz, a Vanessa, é muito bom ouvir a Vanessa falar, né? A gente já teve outras convidadas aqui que tem o mesmo perfil assim de fala de oratória dela,
são pessoas que têm inteligência, têm conteúdo e sabem falar de maneira editada já. Sabem falar de maneira já chamativa, objetiva, simples, direta e agradável de ouvir. Então, convidadas como a Vanessa, ela engrandecem e agregam muito ao nosso podcast, Entendo Nada. Quero dizer a ela que as portas estão abertas. Muito obrigado pela maneira que recebeu a gente, que aceitou nosso convite. Faremos futuras entrevistas. E se um dia tiver por São Paulo, quem sabe a gente não faz uma entrevista presencial, pessoal, que é sempre muito melhor. Boa. Valeu, Vanessa. Obrigado. Espero que todos tenham gostado dessa grande entrevista que ela deu aqui. Boa mesmo. Se tiver passando por São Paulo, dá um toque aí que a gente dá um jeito. A gente vai dar um jeito de tentar gravar. Beleza, fechou. E, bom, então vamos para aquela parte que todo mundo gosta. Vamos para o Isso Não Existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Tivemos aí, nas últimas semanas, né, essa questão do vazamento do óleo e tal, e claramente tivemos algumas fake news aí, e fake news, né, falada por alguém que deveria combater a fake news e falar de maneira bem, né, proteger a nossa costa, proteger, que é o ministro do meio ambiente, né, Ricardo Salles. Pô, o cara me fala que foi o Greenpeace que jogou óleo na... Ah, cara, olha, eu não consigo nem terminar de falar isso aqui. Ele jogou óleo no mar aqui do Nordeste, ainda colocou uma foto mostrando o navio do Greenpeace jogando, sabe? Gente, não dá, né? Aquilo que a gente estava falando no programa inteiro, a gente tinha que ter governantes, pessoas que estivessem batalhando para melhorar a situação. Já que aconteceu, infelizmente aconteceu, vamos melhorar a situação, vamos fazer um planejamento, porque os próximos anos vão ser complicados, isso vai ficar muito tempo ainda na natureza, então vamos fazer um planejamento, vamos sentar com um monte de gente para conversar, conversar com a Marinha, com o Exército, com a Marinha, para tentar descobrir quem foi, se tem algum jeito de segurar esse óleo lá no mar, conversar com cientistas, né, mas esperar que esse governo queira conversar com cientista, né, bom. E, enfim, ele lança essa, não só essa, ele falou muita besteira, esse governo já falou muita besteira, já falou que são as ONGs, né, falaram por aí, né, não foi exatamente o Ricardo Salles que falou isso, foi o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que são as ONGs que estão tacando fogo na floresta amazônica. E o que esperar desse povo, né? Eu acho que não tem muito o que esperar, tá? E não, mentira, isso não aconteceu, depois foi descoberto. Provavelmente foi esse navio grego que fez isso lá em alto mar, lá longe, em águas internacionais, infelizmente, né, com a rota marítima, ela veio pra cá e tá chegando no Sudeste já, né? Quem sabe agora, chegando no Sudeste, eles façam alguma coisa, né? Porque afinal eles não são muito fã do Nordeste, né? Porque a votação deles lá não foi muito boa. Bom, falar alguma coisa que você tá dizendo? São pessoas que estão mais preocupadas. Primeiro, a oficialização da fake news. A fake news parou de ser monopólio, de ser prerrogativa da CIA do WhatsApp. Fake news subiu de degrau. Hoje ela é prerrogativa e ferramenta de trabalho de governantes, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Nós vivemos, aqui no Brasil especialmente, falar da nossa situação aqui, pessoas que governam, autoridades que estão preocupadas com narrativas, ao invés da realidade. Então elas têm uma narrativa preferida de mundo, porque é isso que importa no século XXI, é a narrativa que você mostra no Instagram, no Facebook, é a narrativa que você acredita a respeito da história, apesar dos fatos históricos desmentirem você ter lá a sua narrativa, e você acredita. Se você acredita que foi dita branda, apesar dos dados provarem que morreram várias pessoas na ditadura, você faz de tudo para defender a sua narrativa do mundo, sua narrativa encantada. Então essas pessoas que vivem bitoladas em torno de histórias, de narrativas e de falsear a realidade dos fatos, seja da maneira que for, elas se apegam se alimentam de fake news. E gente como Ricardo Salles, o Bolsonaro e outras figuras do governo e também da oposição, diga-se de passagem, para bater em Chico e Francisco, alimentam essa rede de fake news, essa indústria. Não vejo volta nisso, e é uma pena, porque enquanto eles estavam brincando aí de acusar a Venezuela, o Greenpeace, o ONGs queimando a Amazônia, um monte de gente estava perdendo emprego, um monte de restaurante estava perdendo cliente, tartaruga marinha estava morrendo, peixe estava lá estrebuchando no meio do óleo. É uma pena. Senso de urgência passou longe desse povo. Passou longe e agora o povo que se exploda lá, né, no Nordeste. Bom, eu acho que também a gente acabou não falando tanto, também uma parte boa, se é que dá pra dizer que tem uma parte boa nisso, que é o número de voluntários que se prontificaram para tentar limpar, né, a sujeira feita lá. Inclusive passaram mal depois porque
tiveram contato com esse óleo e ele é tóxico e tal, então tem que se louvar pelo menos isso, né? As pessoas se juntaram e foram lá tentar fazer alguma coisa, já que o governo um pouco fez. Enfim, vamos para as dicas culturais. Olha só. Rapaz. E a nossa convidada mandou a dica cultural dela também. Olha só. Nossa querida Vanessa Lopes mandou a dica cultural dela e umas dicas culturais muito boas, viu? Vamos deixar ela falar. Vai lá, Vanessa. Eu vou recomendar um clássico da divulgação científica, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É um livro que é muito atual, mesmo com o passar dos anos, porque a luta contra a desinformação ela é contínua, a luta contra as pseudociências ela é contínua, e esse livro ele trata muito sobre isso. Então, eu acho que todo mundo que é da área de ciência já leu, mas não custa dar aquela reforçada se você ainda não leu esse livro. E para quem quer dar um respiro aí para a cabeça, quer pegar ares novos, o Brasil e o mundo está uma loucura, né? A luta aqui dentro da ciência também anda bem complicada, né? A gente está lutando aí contra muita desinformação. Então, para você que quer pegar ares novos, eu vou recomendar um livro de poesia, que é o livro do Mário Quintana. Gente, Mário Quintana escreve tanta coisa linda. Né? No Facebook antigamente tinha as fofuras do Mário Quintana, que é um livro bem leve, aquelas leituras que aquecem o coração. Eu vou recomendar o livro A Rua dos Cataventos e Outros Poemas. Então fica aí a recomendação de algo bem levinho, que aquece o coração, para você que quer ler algo bem simples e que, né, traz aquela tranquilidade. Então fica aí a recomendação. Na Netflix, eu vou recomendar um documentário que eu assisti recentemente, foi até a recomendação de um seguidor no Twitter. E que indicação maravilhosa! Que é o documentário chamado Ser Tão Velho Cerrado. É um documentário que vai mostrar a beleza do Cerrado e também explicar os problemas que esse bioma enfrenta. É sério, gente, simplesmente assistam. E é isso que eu tenho de recomendação. Vanessa fala bem porque, além de inteligente, ela tem boas referências literárias. A boa literatura, os bons livros, elas alimentam nosso vocabulário, nossa capacidade de falar. Tá aí um exemplo para você que está ouvindo a gente aí. Leia bons livros. Bem, eu estava pensando aqui no meio ambiente a respeito da minha dica cultural. E aí eu falei aqui nesse episódio, nós falamos, aliás, de gente que vive no mar, que foi prejudicada por essa questão do óleo. E aí eu lembrei de um livro clássico dos anos 60, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, que é um escritor clássico da literatura. E assim, a história desse livro ocorre mais ou menos da seguinte maneira. Não vou dar spoiler do livro, não vou contar o final. Tem um senhor de idade já que vive de pesca, e ele tem uma pequena embarcação e sai para pescar. E ele está numa situação de penúria. Não teve vazamento de óleo, não teve nada, mas ele não estava numa maré de sorte naquele dia. Ele tinha um ajudante mais jovem com ele na embarcação, até que num determinado momento ele está no alto mar desanimado, e ele consegue pescar um peixe de 780 quilos. Rapaz. Um monstro, literalmente um monstro. E ele coloca um pedaço dele no navio e outro pedaço fica na água, né? Porque é um peixe muito grande, não cabe no navio, não, no barco que ele estava. E aí acontece um negócio quando ele está voltando pro litoral, que eu não vou falar o que é. Só você lendo o livro. Mas esse livro ilustra bem o dia a dia de alguém que vive da pesca, que vive do mar. Mar esse que está cheio de óleo no Nordeste. No caso do nosso personagem do livro, o Velho Mar, ele vivia da pesca e estava numa maré de azar. Então o pescador, o cara que vive da água, da vida marítima, ele está sempre no limite. Sempre contando com a maré de sorte, contando com bom tempo. Quando está chovendo muito, ele não consegue pescar, não consegue trabalhar. E aí surge mais um fator como esse desastre ambiental, arrasa a vida do cara. Um cara que já vive no limite com seu dinheiro contadinho no final do mês, que só tem para comer e pagar suas continhas ali. Ele não tem tempo de ter sua vida atrapalhada por incompetência, por mau caso do governo e imprudência de alguma embarcação, de alguém que operou mal e deixou esse mar ser derramado no óleo. Então, se você quer saber como é a vida de um pescador, de alguém que vive do mar, leia O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Muito bom esse livro. Muito bom, eu já li esse livro aí. Fico com raiva do final, mas tudo bem. Com raiva do final. Mas. É o final da raiva. Final da raiva. Olha, dá raiva. Mas é bom livro, muito bom mesmo, viu? Eu recomendo que vocês leiam assim. Bom, eu já dei essa dica cultural aqui e vou ter que dar de novo, porque o tema bateu e tem que ser.
que é a série documentário, né, One Strange Rock, que está no Netflix. É uma série que é o Will Smith que apresenta ela, mas a ideia da série pega alguns astronautas que ficaram no espaço, né, próximo à Terra, olhando a Terra, e como são cientistas, eles veem as coisas que aconteciam de fora, olhando para dentro da Terra. A começar, a Terra é redonda, né, vamos deixar claro, né, pra que... Isso é bom lembrar que tem... Então, o que eles viam lá de cima sobre a natureza, a formação, a floresta amazônica, eles falam muito da floresta amazônica, e fizeram então um documentário. São 6 episódios, se eu não me engano, e muito bom um episódio, muito bom. Cada episódio trata um tema, um fala sobre vida, outro fala sobre chuvas, outro fala sobre meio ambiente em si e tal, e estão entrevistando esses astronautas, mais cientistas da área relacionada ao que eles vão falar. E são as imagens são imagens lindas. Se você tem uma TV grande aí, eu vi no celular, eu peguei você no celular isso daí. Se no celular as imagens ficavam bonitas, você imagina na televisão. São imagens lindas. Eu recomendo que assistam, viu? Recomendo que assistam, fala muito do que a gente comentou aqui. Tá? Da floresta amazônica, do Saara, como o Saara ajuda a floresta amazônica, olha que doideira, e tá tudo lá explicadinho. Tá? One Strange Rock, da Netflix. E é isso, vamos para os salve chamegos e sapatadas, Flávio? Bem, o meu salve não é um salve parcial, não estou privilegiando ninguém aqui. Meu salve é para mim, sim. Opa! A Vilma Alves, a irmã da minha namorada, um dia ela viu uma postagem minha, né, sobre o podcast, e ela falou: o que é podcast? Onde que eu assisto? Eu falei: não, você assiste, você ouve o podcast. E aí eu fiz toda essa propaganda, bom dia, boa tarde, boa noite, fiz o podcast apresentando, expliquei para ela como funcionava. Ela ouviu alguns episódios, gostou de alguns episódios, tanto mais curtos quanto mais longos, e ela começou a pesquisar por conta própria. Ela baixou o Spotify e não sei se baixou ainda, ela falou que ia baixar, mas ela se interessou pelo mundo dos podcasts. Então, mais que um salve, eu quero dar as boas-vindas a ela. Espero que você ache, além do nosso podcast que sejam a sua cara, que você goste do assunto, e seja mais uma podcaster, quem sabe, no futuro. Você fala muito bem, inteligente. Seja bem-vindo a esse mundo, Vilma. Boa! Seja bem-vindo. Esse mundo do podcast é viciante, hein? Vai começar a ouvir, você não vai parar mais. É bom demais isso aqui. Bom, eu tenho alguns salves também, tenho vários salves, na verdade. O primeiro eu vou mandar para Karine Padovan. A gente chegou a estudar na faculdade História, né? Chegamos a estudar, mas ela saiu antes. E, bom, passou, eu vi lá uma postagem no Instagram dela indo pra academia falando pra indicarem músicas pra ouvir. Aí eu falei: não vou indicar música nada, você vai... escuta o podcast. Fazer um podcast lá pra ela. Diz ela que ia ouvir, não sei se ouviu, depois eu vou perguntar, né, se ouviu e tal, mas eu falei que ia mandar um salve. Então tô mandando um salve aqui. Karine Padovan, tá aí. Outro salve para uma das nossas fãs, Flávio. Nossas fãs. Olha só, temos fãs. Temos fãs. Que é a Natália Palívanas. Eu acho que é assim que se fala esse sobrenome, né? Eu acho que é Palívanas. Primeira vez que ela nos escutou foi por indicação de um entrevistado nosso, que foi o Thiago Signorini, lá nos episódios do Buraco Negro. E ela é estudante da UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. E a semana eu acabei conversando um pouco com ela lá no Twitter e tal, falei alguma coisa. Aí eu falei: não vou te mandar um salve também. Estamos conversando, ela sempre escuta a gente, então salve mandado. E como, né, a gente tá gravando, hoje é dia 17 de novembro, sexta-feira, 15 de novembro, que é um feriado, né, feriado da República. Aí eu encontrei com alguns amigos, né, aí tomamos uma cerveja, tal, aquela coisa toda. E eu falei que ia mandar um salve pra todo mundo, então tá aqui: Danilo Passos, Bruno Gonçalves Farroupa, olha só, grande Farroupa. Olha só, ele escuta bastante a gente, viu? Ele sei que escuta a gente. Esse é o Bruno do Bem, né? É o Bruno do Bem. É o Bruno do Bem? Esse é o Bruno do Bem. Esse você gosta, né? Bom, tivemos alguns problemas aqui já com outros Brunos, mas enfim. Pro André e pro Felipe, também, que são irmãos, também estavam lá tomando uma cervejinha. Pro Bruno Trufa, grande Trufa. Pra Carol Tolentino, que é a marida do Bruno Trufa. E pro Isaac, que é o filho deles. E eu tava conversando, falando de podcast, ele tem 8 ou 9 anos. Se não me engano, acho que é 9 anos que ele tem. E ele ouviu falar de episódio, ele: você gravou um episódio no YouTube? Eu falei: não, podcast. Ele: eu tenho meu canal no YouTube, não sei o que. E veio pedir pra eu falar do canal dele no YouTube, que é o Boleiros Pra Sempre. Olha só, moleque de 8 ou 9 anos gravando no YouTube, cara.
É aquela geração que já nasce pra isso. É o que você tá falando, já nasce pra isso, né, Flávio? É uma coisa assim, meu. Já nasce. Esse moleque aí, você vai pedir pra ele no futuro falar um texto em 30 segundos, ele vai conseguir formatar um pensamento em 30 segundos Vai e falar. falar, vai mesmo. O futuro é Vai esse aí. mesmo. Pensamento ser ditado. Vai mesmo. E boleiros pra sempre, ou seja, de futebol, né? Com 8, 9 anos ele tá lá Boa. falando de futebol, de ele jogando bola, porque ele joga bola, dele jogando bola. Tá certo, Né? certo, vendeu pra Tá vendo? Tá certo? certo. É isso aí. É isso, salve mandado pra todo mundo. E Flávio, você tem uns chamegos aí, né, Flávio? Eu tenho 2 chamegos Bora. aqui. O primeiro é o Mikael, e junto com o chamego do Mikael tem um anúncio especial pra fazer aqui. Nós vamos fazer o primeiro episódio em loco, ao vivo, na casa de ouvinte. Boa! No mês de dezembro. É a primeira vez que deixaremos o conforto dos nossos lares, ou o conforto da Centro Cultural, e vamos gravar na casa de um ouvinte. O Mikael é um ouvinte muito especial, que a gente gosta muito, tem grande consideração e respeito por ele, sobretudo. E essa semana nós passamos acertando os últimos detalhes, as datas, como a coisa vai funcionar. Vai ser um tema especial, bacana, que ele gosta de falar, que ele precisa de falar. E estamos agendando. Provável que vai ser no início de dezembro. Então você que é nosso fã, assim como o Mikael, fique atento, porque vai ser a primeira visita a um ouvinte. E quem sabe, no decorrer das próximas semanas e meses, a gente também não visita a sua casa. Olha só. Adianta que se tiver um bolinho, tiver um negocinho, churrasquinho, a gente vai, tem mais chance da gente ir. Mas a gente está muito feliz por visitar o Mikael. É um garoto e tanto, e em dezembro a gente vai estar lá na casa dele. Com detalhe que é um galã. É o Isso, Paul exatamente. Newman da Villani, cara. É isso aí, é o Paul Newman da Villani. Grande Mikael. Paul Salve Newman? pra você, Mikael. Ai, gente. E vou mandar também um chamego para Viviane Severino. Viviane Severino, ela ouve a gente desde o primeiro episódio, e eu não sei se isso é bom ou ruim, ouvir nosso primeiro episódio. É uma coisa bastante. Agradece muito que ela sobreviveu ao primeiro e continua nos ouvindo. Então, muito obrigado pela persistência, Viviane. Ela continua nos ouvindo, elogia, fala que a gente está indo muito bem, está no caminho certo. Não fez nenhuma crítica. Então, por isso, um chamego a Viviane e um beijo para ela. Obrigadão, Viviane. Continue nos ouvindo e espalhe o nosso podcast por aí. Boa, isso aí, continua espalhando, vai ouvindo mais podcast, escute podcast, faz muito bem. É sempre bom pra gente aprender alguma coisinha a mais. O podcast é bom demais. Mas é isso, vamos encerrando, vamos chegando ao fim do programa. E eu vou passar os canais de contato para você, se você quiser um dia convidar a gente para gravar na sua casa, de preferência que tem churrasco, cerveja, café ou bolo. Tamo aí! E é por esses canais aqui. Tamo aí. E é por esses canais aqui que a gente vai, tá? Bom, vamos falar primeiro o e-mail, que é o entendonadapodcast@gmail.com, o nosso Facebook, que é o entendonadapodcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, o Twitter, que eu vou sempre explicar o porquê desse Twitter, que é o @entendonpodcast, porque já tem alguém usando Entendo Nada e não teve jeito, eu tive que encaixar de algum jeito aí e saiu isso daí. Entendo N Podcast. E YouTube, nós temos um canal no YouTube que ainda não tem um link. Então, entre no YouTube e procure Entendo Nada Podcast, que vai aparecer a gente. Inscrevam-se no canal, porque quanto mais inscritos a gente tiver, a gente vai chegar no número que vai poder ter um link formado no YouTube. Então pedimos essa ajuda de vocês. Quem tem YouTube, por favor, entre lá, se inscreva no canal e escute por lá também. Dá pra escutar pelo YouTube também, tranquilo. Então, pra quem não tem tanto... A gente faz no YouTube porque é exatamente pra quem não tem não conhece o Spotify, não quer ter o Spotify, e não entende muito de agregadores, essa coisa que realmente é um pouquinho mais chato mesmo. Então pelo YouTube, tá lá, tá fácil de acessar, pega e escuta. Beleza, Flávio? Beleza, Luigi. Encerrando o 27º episódio. Agradecendo por cada um que está nos ouvindo, baixando, curtindo, mandando mensagem, criticando, elogiando. Obrigado, porque essa companhia é muito importante pra gente. Então vamos nos despedir. Até logo. Um abraço em todos. Bolinhos, cervejas e petiscos estamos aí. Lembre da gente. Boa. Valeu, gente. Fomos, valeu!